O livro de Apocalipse está repleto de profecias sobre os eventos que ocorrerão antes, durante e depois da volta de Jesus à Terra. No entanto, há uma profecia em particular que se destaca como única e extraordinária, desafiando até mesmo a imaginação dos mais criativos roteiristas e escritores de ficção científica. A Bíblia nos diz que, quando esta profecia se cumprir no fim dos tempos, muitas pessoas se arrependerão por terem rejeitado a Deus e o seu amor. Elas clamarão por misericórdia e perdão, mas será tarde demais, pois essas graças não estarão mais disponíveis. Antes de revelar esse evento futuro que deixará o mundo espantado, é importante conhecer outros 5 eventos interessantes da Bíblia que já aconteceram ou estão prestes a acontecer em um futuro muito próximo. Em seguida, poderemos entender melhor o que será esse acontecimento profético aterrorizante para todos aqueles que não estão alinhados com Jesus. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos diretamente no seu celular. Ok, então vamos começar. O primeiro acontecimento é a visita do Anjo da Morte, também conhecido como Anjo Destruidor. Este ser celestial veio à Terra por volta do ano 1300 a.C., após o faraó recusar o pedido de Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Em resposta a esse ato de desobediência, Deus enviou 10 pragas à nação egípcia, humilhando tanto o povo quanto os deuses pagãos daquela terra. Essas 10 pragas incluíram o rio Nilo se transformando em sangue, uma infestação de rãs cobrindo a terra, pragas de insetos, mortes de animais egípcios, doenças de pele, escuridão completa por 3 dias e, por fim, a visita do Anjo da Morte. Após 9 recusas do faraó em libertar os hebreus, mesmo diante da escuridão total, Deus instruiu Moisés a ordenar que o povo de Israel colocasse o sangue de um cordeiro no batente das portas de suas casas. Isso serviria como sinal para que o Anjo da Morte não entrasse nessas casas, poupando os primogênitos dos hebreus. À meia-noite, o Anjo da Morte então passou pela terra do Egito e matou todos os primogênitos, incluindo o filho do faraó e até mesmo os primogênitos dos rebanhos. Ao amanhecer, o povo egípcio, ao ver seus filhos mortos, lamentou profundamente essa tragédia. O segundo acontecimento é a visão das profundezas da terra, um fenômeno criado por Deus que ocorreu no Antigo Testamento, também com Moisés como protagonista. Após o povo de Israel ser libertado da escravidão e caminhar pelo deserto, um homem chamado Corá liderou uma rebelião contra Moisés e seu irmão Arão. Enquanto lideravam o povo rumo à terra prometida, Corá conspirou contra Moisés, exigindo que todos fossem autorizados a servir como sumos sacerdotes, mesmo sem instrução de Deus sobre isso. Ele achava injusto que apenas Moisés e Arão tivessem acesso direto ao Senhor, e sua inveja o levou a colocar um grande número de hebreus contra eles. Deus ficou irado com essa atitude egoísta e disse a Moisés que derramaria seu julgamento sobre Corá. Como não houve arrependimento, Deus ordenou a Moisés que o povo se afastasse de Corá e de seus seguidores. Então, o Senhor abriu o chão diante de Corá, sua família e aliados, e todos foram engolidos pelas profundezas da terra com tudo o que possuíam. Essas pessoas desceram vivas à sepultura, e em seguida, Deus fechou a cratera, fazendo com que desaparecessem do meio do povo de Israel. O terceiro acontecimento é o surgimento das 2 testemunhas. Uma profecia do livro de Apocalipse que ocorrerá durante os anos da grande tribulação. Estas 2 testemunhas serão 2 homens que nunca morreram, possivelmente Enoque e Elias, 2 servos fiéis do Antigo Testamento que foram levados para o céu em vida. Alguns também sugerem que poderiam ser Elias e Moisés, pois ambos apareceram com Jesus durante a transfiguração. O mais importante é que esses 2 servos de Deus receberão poder sobrenatural do Senhor para realizar feitos incríveis. Eles surgirão quando o mundo estiver sob o domínio demoníaco do Anticristo, vestidos com pano de saco, um tecido grosso geralmente feito de pelo de cabra. Durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, eles profetizarão pelo mundo. Esses homens serão odiados pela humanidade, pois pregarão o Evangelho de Jesus Cristo a um mundo espiritualmente cego. Alguns ouvirão sua mensagem, mas muitos a ignorarão,
enquanto outros ficarão furiosos e os atacarão. No entanto, a Bíblia é clara: se alguém tentar prejudicá-los, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Este será um espetáculo extraordinário de se testemunhar, pois o anticristo, governador do mundo na época, fará de tudo para evitar que as pessoas adorem o único e verdadeiro Deus vivo da Bíblia, atacando essas duas testemunhas. Além disso, esses dois homens de Deus terão o poder de fechar o céu, impedindo a chuva durante todo o tempo em que estiverem profetizando, assim como Elias fez quando desafiou o rei Acabe e a rainha Jezabel. Também terão o poder de transformar rios e oceanos em sangue e de golpear a terra com todo tipo de pragas sempre que desejarem. Dessa forma, essas duas testemunhas pregarão com autoridade pelo mundo, e o poder de Deus será tão forte sobre elas que serão literalmente intocáveis. Isso acontecerá até chegarmos ao Apocalipse, capítulo 11, onde a Bíblia diz que após os 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lutará com elas, as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada de Sodoma e Egito, no mesmo local onde Jesus foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, mas ninguém terá permissão para sepultá-los. Os habitantes da terra celebrarão a morte dos 2 profetas que tanto os incomodaram e trocarão presentes entre si em comemoração. No entanto, 3 dias e meio depois, o Senhor soprará o fôlego de vida nas 2 testemunhas mortas, e elas se levantarão, causando terror em todos aqueles que celebraram sua morte. Então, uma voz forte virá do céu, ordenando que elas subam, e uma nuvem as levará. Nesse momento, haverá um grande terremoto que destruirá uma parte dos habitantes daquela cidade. 7.000 pessoas morrerão, e as que restarem ficarão amedrontadas e darão glória ao Deus vivo. O 4º acontecimento é o Armagedon. A Bíblia nos diz que nos últimos dias do governo do Anticristo, Deus derramará sua ira sobre a terra com pragas e sofrimento para todos aqueles que o negaram e viveram no pecado. Apesar desse cenário terrível, as nações não se arrependerão e blasfemarão contra o seu nome. No final dos 7 anos da grande tribulação, Israel será cercada pelas nações que se unirão ao Anticristo. No livro do Apocalipse, no capítulo 16, o apóstolo João descreve como os governantes de todo o mundo se reunirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. Essa palavra vem do livro de Juízes, no Antigo Testamento, onde o povo de Deus, embora pequeno diante dos inimigos, saiu vitorioso na batalha que ocorreu no mesmo monte. O apóstolo João também relata que viu o céu aberto e Jesus montado em um cavalo branco, seguido por todos os exércitos celestes. Em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo então chama as aves do céu para um grande banquete, onde comerão a carne daqueles que se levantaram contra o povo de Israel. Essa guerra não será como as outras, que duraram dezenas de anos. Na verdade, a batalha do Armagedon durará pouco tempo, pois os inimigos serão esmagados sem qualquer esforço. Após esse evento, será derramada sobre o mundo a 7ª taça da ira de Deus. Em seguida, Jesus lançará o Anticristo e os falsos profetas no lago de fogo do inferno, e todos os homens que o serviram serão mortos e devorados pelas aves. Jesus então aprisionará Satanás e estabelecerá seu governo de 1000 anos na terra, onde reinará com sua igreja e aqueles que morreram durante a grande tribulação, por não se curvarem ao Anticristo. O Armagedon não marcará a destruição do nosso planeta, como muitos acreditam, pois, segundo a Bíblia, a terra será a morada eterna de todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e fizeram a vontade de Deus. O 5º acontecimento é o arrebatamento. A Bíblia nos diz que chegará o momento em que todos os cristãos vivos naquela hora determinada simplesmente desaparecerão. Estarão em suas atividades cotidianas, trabalhando, estudando ou cuidando da casa, quando de repente serão levados para o céu. Há muitas interpretações sobre o arrebatamento. Alguns acreditam que acontecerá logo que o Anticristo for apresentado ao mundo, enquanto outros pensam que os cristãos só subirão ao céu após 3 anos e meio do governo do Anticristo.
Há também quem creia que os cristãos passarão por todo o período da grande tribulação na terra antes de serem levados por Jesus. No entanto, independentemente do momento, uma coisa é certa: o arrebatamento ocorrerá. Em Mateus, capítulo 24, Cristo falou sobre isso dizendo aos discípulos que no momento certo, 2 homens estarão no campo, e um será levado e o outro ficará para trás. 2 mulheres estarão com o moinho nas mãos, e uma delas desaparecerá. Isso significa que tudo acontecerá em um instante, abalando o mundo e afetando a todos. Aqueles que ficarem para trás terão que enfrentar a dura realidade dos últimos dias, enquanto aqueles que estiverem em Cristo estarão cheios de alegria e permanecerão na presença do Senhor por toda a eternidade. Esses são alguns dos acontecimentos extraordinários que ocorreram na Bíblia ou que ainda estão para acontecer. E isso nos leva à profecia mais terrível de todas: a vinda dos 4 anjos demoníacos do rio Eufrates. Tudo isso será desencadeado quando os anjos do Senhor começarem a tocar as 7 trombetas do Apocalipse. Quando a primeira trombeta tocar, uma chuva de fogo misturada com sangue será lançada sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a relva verde. A segunda trombeta trará a queda de algo semelhante a uma grande montanha ardente no mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de 1/3 dos navios e embarcações. Com a terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cairá do céu, envenenando 1/3 das águas e causando muitas mortes devido à água envenenada. A quarta trombeta diminuirá a luz do sol, da lua e das estrelas em 1/3, simbolizando um período de escuridão. O toque da quinta trombeta abrirá um abismo de onde sairão gafanhotos que atormentarão aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Este evento, também conhecido como o primeiro Ai, será aterrorizante. Mas é na sexta trombeta que a profecia mais assustadora de todos os tempos começará a se cumprir. Quando essa trombeta tocar, os 4 anjos demoníacos que foram expulsos do céu junto com Satanás e que estão presos junto ao grande rio Eufrates serão soltos para matar 1/3 da humanidade. Eles liderarão um exército de milhões de cavaleiros, causando destruição e morte. O apóstolo João diz que serão 200 milhões de soldados nesse exército, todos com corações vermelhos, azuis escuros e amarelos. Seus cavalos terão cabeças como as de leões, e de suas bocas sairá fogo, fumaça e enxofre. Suas caudas serão como serpentes, ferindo de morte as pessoas. Ao todo, 1/3 dos habitantes da terra que permanecerem vivos morrerão. Este evento marcará a última chance de arrependimento que Deus dará às pessoas antes que sejam condenadas a passar a eternidade no inferno. Porém, elas não se voltarão ao Senhor e continuarão a adorar seus falsos deuses. Irmãos, sei que esses eventos são quase impossíveis de imaginar, pois vão além do nosso entendimento humano. Mas saiba que a Bíblia nunca erra e muito menos mente. Tudo isso é muito assustador, mas se você entregar sua vida a Jesus e viver de acordo com sua palavra, o Senhor te guardará do dia da provação e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, onde não existirá medo, dor, morte ou lágrimas. Não se preocupe com quando tudo isso vai acontecer, mas sim com quem estará ao seu lado quando acontecer. Portanto, aprofunde-se no conhecimento da Bíblia, caminhe de acordo com a palavra do Senhor e não se deixe enganar pelo que vai acontecer no futuro. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Entenda toda a verdade sobre os anjos caídos no rio Eufrates. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.